Olá, meus queridos, chegando ao término dessa série de devocionais, ouse acreditar no que Deus diz a seu respeito. A terceira grande verdade que provo sobre isso é: seu grande trunfo é não ser ninguém. No livro de Lucas, capítulo 18, verso 10 em diante, diz que dois homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para os céus, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Já falamos tanto sobre não sentirmos dignos de um chamado divino. De fato, podemos ter em nossas vidas realmente muitas dificuldades, atitudes e ações, de frustrações, de erros, pois o que somos mesmo é pessoas imperfeitas. E por isso, às vezes somos decepcionados conosco mesmo, né? Pode parecer estranho para alguns, mas a santidade em nossas vidas só é possível pelas vias de um constante arrependimento. Isso é real. Apenas quando sentimos vergonha de nós mesmos. Não quero te dizer que nós temos que sentir um nada constantemente, mas quero que você tome cuidado com o sentimento de perfeição, que tem feito muitos caírem por se sentirem seguros com essa perfeição. De um modo geral, muitos imaginam que os homens santos são aqueles que vivem em paz, descansados em suas impecabilidades. Explicando melhor, quanto mais nos aproximamos do Deus Santíssimo, mais profundamente a sua luz nos encherá. E então descobriremos como estamos. Quando nos observamos a partir do que fomos um dia, claro que vamos nos sentir mais santos espirituais. Chegamos à presença de Deus cheios de pecados grosseiros, cheios de falhas, e logo foram denunciados por quê? Pela luz do Senhor Jesus. Portanto, em relação ao que éramos, claro que avançamos muito e hoje temos a marca do Espírito Santo em nossas vidas, graças a Deus. O problema está em permitirmos que as obras de justiça que temos feito, que já fizemos, façam sombra em nossos corações, impedindo nós de ver o que ainda não estamos vendo. Ou seja, outra perspectiva equivocada, pessoal, é nos avaliar em relação aos outros, em comparação aos outros. Haverá sempre uma carnalidade em evidência para nos fazer nos sentir as pessoas mais santas do mundo. Percebemos que até nos tornamos mais impiedosos com aqueles que ainda não estão numa maturidade cristã como a nossa. A prova disso é que muitas vezes as pessoas no início das suas vidas cristãs eram tão humildes e se consideravam exatamente igual a todas as outras, mas depois de um tempo, com amadurecimento cristão, conhecimento da palavra, alguns infelizmente começam a se enxergar que não podem mais se misturar com os pecadores, pois pode se contaminar. Uma perspectiva enganosa, já que ser santo significa ser separado do pecado e não dos pecadores. Eu quero que você preste atenção no exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo. No início da vida cristã, da sua vida cristã, quando se converteu, na carta de 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, Paulo diz assim: eu sou o menor dos apóstolos. Pode até parecer uma declaração de grandeza, quer se considerar apóstolo, mas ele se considerava o menor dos apóstolos. Mas no meio da sua vida cristã, no meio da sua carreira cristã, ele já não era mais o menor dos apóstolos, ele era o apóstolo dos gentios, o grande precursor do evangelho para os gentios, gente. E lá em Efésios, capítulo 3, verso 8, ele diz assim: eu sou o menor dos crentes. Presta atenção. No começo da vida, ainda simples,
se considerava o menor dos apóstolos. Agora, na sua carreira cristã, Paulo cresceu, amadureceu grandemente, a ponto de as suas roupas curarem doentes. Ele cresceu no reino de Deus como representante, mas ele se humilhou cada vez mais, porque agora se considerava o menor dos crentes. No final da sua vida cristã, onde Paulo estava no top como um homem de Deus, a gente pode assim dizer, olhando hoje, ele faz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, uma declaração, irmãos, fantástica. Eu sou o maior dos pecadores. Paulo era um homem que ele só estava aguardando partir, porque o que ele queria era partir para ir para o céu, de tão homem de Deus que ele era. Mas ele se considerava o maior dos pecadores. Essa leitura de Lucas 18 prova para nós o que é uma postura provada por Deus, porque nesta passagem ficou claro, o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos, quem foi justificado para casa, o fariseu ou o publicano? Qual a diferença do fariseu e do publicano? Primeira coisa que eles tinham em comum nos dois, subiam a orar para o templo, os dois faziam isso. Era a única semelhança que existia entre os dois, subiam para orar. Mas, no entanto, o relacionamento deles mostravam que eram diferentes no reino de Deus. O fariseu é um grupo de homens devotos ao Torá, aos 5 livros da Bíblia, primeiros livros da Bíblia, que buscavam com esmero entender para cumprir. Mas o fariseu orava de si para si, tinha um ego enorme porque se achava melhor do que os outros, sentia-se o centro do universo porque fazia coisas corretas, tinha tudo, ou seja, tudo o que ele tinha para expressar diante de Deus eram as suas aparentes qualidades e os seus supostos direitos. No entanto, o publicano, que tinha 2 classes de publicano, a dos romanos e a dos judeus, e esses eram odiados pelos judeus, porque eram cobradores de impostos, eram homens que extorquiam, que faziam coisas erradas. No entanto, o publicano, em sua oração, ele dizia, não tenho direito de olhar para o céu, mas tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Está clara a diferença entre esses 2 homens. Está claro a diferença sobre a grande questão que nós temos que ter nas nossas vidas para sermos representantes de Deus, sem ter esses sentimentos errados. Para sermos homens relevantes no reino de Deus, temos que sair do pedestal do orgulho e deixar a humildade tomar conta das nossas vidas. Que fique claro para nós que para acreditarmos no que Deus diz a nosso respeito, precisamos entender que o que Deus faz, Ele banca, que o peso do chamado não se compara à alegria das conquistas e o nosso grande trunfo é não sermos ninguém e sermos simplesmente independentes de Deus e instrumentos dele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana totalmente abençoada em nome de Jesus.